Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Corinthians, tem Timão em campo, as Brabas também estarão representando o manto alvinegro e tem Corinthians e Vasco, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Tem mais, tem Timão pleiteando derrubada de transfer ban na FIFA para poder contratar jogador que já estaria palavrado. Saiba tudo e mais um pouco a partir de agora. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, clique no botão hypar e sinta-se à vontade para compartilhar o nosso conteúdo, compartilhar os nossos vídeos e se inscrever gratuitamente no canal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, antes de irmos para as informações propriamente ditas, deixa eu fazer um breve comentário aqui acerca de alguns internautas, que entraram no canal para criticar assim de uma forma que eu simplesmente não entendi. Pessoal, no conteúdo anterior exibido aqui pelo canal TV Timão, nós tratamos do assunto, da proposta do candidato à presidência do Corinthians, André Castro. Ele afirma que tem um parceiro comercial disposto a aportar $1 bilhão no Corinthians. Atualmente dá quase 5,5 bilhões. E o que eu falei para quem não entendeu foi o seguinte: tudo a gente tem que ter assim um filtro, ter uma análise para saber do que trata, se vai ser ou não bom. Se for realmente uma coisa bacana, uma coisa boa, cara, ninguém nesse planeta rejeitaria uma proposta dessa. Corinthians está numa situação financeira crítica, precisa de aporte financeiro imediato. O que eu citei é que tudo tem que ser muito bem analisado para saber, a origem, de onde vem, se vai realmente trazer benesses para o Corinthians. No que tange à credibilidade, à viabilidade, à estrutura desta empresa, que o André Castro afirmou que ele, sendo eleito, tem 5,5 bilhões de reais garantidos. Quem é que, em sã consciência, rejeitaria um aporte financeiro desta magnitude? Ninguém. Eu muito menos. Eu sou besta, mas nem tanto. O que eu falei é que tudo tem que ser muito bem analisado. Que já tivemos no passado próximo e recente com outras gerências, com outros presidentes, a promessa de um aporte financeiro que virou uma lástima. O Corinthians teve que arcar com os compromissos. E essa informação não tirei da minha cabeça não, tá? Essa informação realmente aconteceu. Tá aí a Taunsa, que não me deixa mentir. O que eu falei foi isso. Aí a galera, uns dois que comentaram que eu estou indo contra o Corinthians, que estou acusando o André Castro. Acusando de quê, meu Deus? Fala pra mim, onde está a acusação? E outra situação. Sabe qual é um dos grandes problemas do Corinthians? O ego. Todo mundo que entra se acha o suprassumo, se acha o alecrim dourado. Vamos deixar o ego do portão pra fora e trabalhar pelo Corinthians? Para mim não deveria ter nem oposição. Se todos se dizem corintianos, a oposição é para quê? Para um trabalhar contra o outro e não em prol do Corinthians. Porque se todos são corintianos, a ideia, pelo menos, na minha humilde opinião, é trabalhar pelo Corinthians. É deixar o ego de lado, deixar as coisas que são pessoais do portão para fora, do portão para dentro. Vamos unir forças? Vamos buscar investidores com condições reais, com condições plausíveis de injetar uma grana para que o Corinthians saia dessa situação? Vamos conclamar a torcida, vamos todos juntos, em busca de um só objetivo? Mas aconteceu isso e aquilo. Tá errado? Beleza, faz uma denúncia e deixe as autoridades competentes cuidarem do assunto para que os responsáveis, se houver, sejam punidos, seja A, B ou C. É isso que está faltando. Humildade para que todos unam forças, busquem as melhores maneiras de ajudar o Corinthians. Não trabalho para presidente nenhum. Aliás, não importa o nome que esteja ocupando a cadeira máxima do Timão. Eu já falei 1 bilhão de vezes e vou repetir. O nome não importa, o que importa é que faça um trabalho realmente bom, um trabalho pautado pela lei, pela ética, um trabalho pautado pela seriedade, em busca de um só objetivo: resgatar a história de glórias, de conquistas e levar o Corinthians para o lugar de onde ele não deveria ter saído, de uma das maiores potências do futebol mundial, porque a sua torcida é inigualável. Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Se fosse bem gerido, nós estaríamos no topo dos principais clubes do planeta. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Será que ficou claro, gente, para quem não entende? Aos demais eu peço desculpas, São pessoas que
tem realmente um senso crítico muito apurado, muito verdadeiro, que consegue enxergar o micro e o macro de uma forma cirúrgica, de uma forma certeira. Para vocês eu peço desculpas sinceramente pelo desabafo, mas tem gente que parece que a gente precisa desenhar para entender. Enfim, as 3 candidaturas foram homologadas, do Stabile, do Cittadini e do André Castro, e nesse dia 25 a gente irá conhecer quem será o próximo presidente do Corinthians. Superado o assunto, vamos às informações. Pessoal, o Corinthians pleiteia junto à FIFA a derrubada do transfer ban para conseguir se reforçar no restante desta temporada. O Corinthians vive um momento delicado, com muita dificuldade financeira aí, sem fluxo de caixa para investir, e se contratar agora também não pode registrar por conta desse transfer ban. Foi uma ação movida pelo Santos Laguna, que cobra uma dívida de 33,5 milhões de reais referentes à aquisição dos direitos econômicos do zagueiro Félix Torres. O Corinthians fez 3 propostas para o Santos Laguna, todas elas foram rejeitadas e agora o Corinthians busca a FIFA para intermediar esta negociação. Possam os 2 clubes chegarem a um consenso, a um acordo pelo acerto, mesmo que de forma parcelada, e que o transfer ban caia para que o Corinthians possa se reforçar, possa voltar a contratar jogadores. Pelo que soubemos aí nos bastidores do Corinthians, o Timão tentou pagar 30% do valor devido de uma única vez, parcelando o restante. O Santos Laguna falou que não. Depois o Corinthians subiu a proposta para a quitação de 50% do valor devido à vista e o demais montante parcelado em 5 vezes, mais uma vez negativa. E por fim, o Corinthians tentou um acordo para pagar 70% do valor de forma imediata e os outros 30% de forma parcelada. Mais uma vez, a proposta foi negada. A ideia do Timão buscando esse auxílio da FIFA é acertar o fim do transfer ban o mais rápido possível para que possa fechar mais uma contratação. Lembrando que a janela de transferências para o mercado internacional se encerra no dia 1º de setembro, ou seja, o Corinthians tem pouco tempo para resolver esta situação e poder se reforçar. Nesse sentido, segundo informações publicizadas pelo portal GE, o Corinthians pleiteia a contratação de Agustin Anello, que é norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, mas joga no Boston River. Vamos saber todos os detalhes. Pessoal, segundo informações do GE, o Corinthians negocia com o atacante Agustin Anello, de 23 anos, jovem ainda, que atua no Boston River do Uruguai. Segundo informações de bastidores, já está tudo certo, o jogador já palavrou com o Corinthians, mas o Timão não pode registrá-lo por conta do transfer ban. Ele, que é norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, fez toda a base na Europa, passou pelo Barcelona, Espanhol, além de clubes da Bélgica, Croácia e Holanda. Agustinho é filho de pais argentinos e vem para preencher uma lacuna que o Corinthians tem de atacantes que atuam pelas beiradas. O jogador é destro, mas atua pelo lado esquerdo do ataque. Chegaria para brigar pela titularidade no Timão. Pelo menos é a expectativa que a comissão técnica tem sobre ele. Foi um nome que foi analisado e referendado pelo Cifute. É visto como uma oportunidade de mercado pelo baixo custo. Chegaria ao Corinthians para vestir a camisa titular e já defendeu a seleção sub-23 dos Estados Unidos. Essa é a análise que o Cifute fez dele, tá? Nesta temporada, Agustin Anello jogou 31 partidas, marcou 6 gols e deu 2 assistências. E assim, pessoal, o Corinthians só pode chegar a um acordo, só pode contratar o jogador se o transfer ban cair. E para isso, tem até o dia 1º de setembro. E agora vamos falar do desafio nesta tarde. Pessoal, o Corinthians volta a campo na tarde deste domingo diante do Vasco. O Corinthians procura o caminho das vitórias para se afastar do Z4. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians atua fora de seus domínios. O Corinthians tem a seu favor um tabu. O Vasco não vence em casa no Brasileirão há 4 jogos, que dá pouco mais de 3 meses, e o Timão tenta reabilitação no torneio. Dorival Júnior terá que ajustar a equipe, já que está bem desfalcado. Entre eles, Memphis Depay, Yuri Alberto, Carrijo e Martínez. Corinthians também não sabe o que é vencer as 6 rodadas e, no momento, ocupa a 14ª colocação com 22 pontos ganhos. Corinthians divulgou a lista de relacionados para esse jogo. Confira. Foram convocados Felipe Longo, Hugo Souza e Cauê,
Zagueiros: André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Laterais: Fabrício Andileri, Matheus Bidu e Mateuzinho. Meio-campistas: André Luiz, com contrato recém-renovado, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo, Ranielli, Rodrigo Garro e Rian. Atacantes: Guinegão, Kaique, Romero, Thales Magno e Vitinho. A novidade ficou por conta aí da escalação ou da convocação do volante André, de 19 anos, relacionado pela primeira vez para um jogo com o profissional do Timão. Ele está desde a tenra idade no Corinthians, uma cria do terrão, e terá talvez nesta tarde uma oportunidade de defender o manto alvinegro. Tem Corinthians e Vasco da Gama, a bola rola às 16 horas, horário de Brasília. Apita a partida Rodrigo José Pereira de Lima. Os auxiliares serão Guilherme Dias Camilo e Francisco Chaves Bezerra Júnior. Já o VAR terá responsabilidade de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Pra cima deles, vai Corinthians! Bom, além do Augustin Anello, que eu citei para vocês, muitos torcedores pedem que o Corinthians dê um chapéu no Santos e contrate o Vitor Hugo. O meio-campista do time lá do Rio de Janeiro perdeu espaço com o Felipe Luiz, tem futuro indefinido no clube carioca. O Santos já entrou em contato com o jogador nesta semana. As equipes buscam ou analisam a viabilidade do negócio por empréstimo do jogador de 21 anos. Muitos torcedores se manifestaram e cobram da diretoria que dê um chapéu no Santos para contratar Vitor Hugo, que é revelado na base do Flamengo. Embora, pessoal, tudo o futuro aí de contratações, de reforços, passa diretamente pela FIFA e um acordo que o Corinthians pode formalizar com a entidade máxima do futebol. Se não cair o transfer ban, sem acordo, pode contratar, mas não pode registrar, e aí? Então, assim, a situação do Corinthians não é fácil e busca derrubar esse transfer ban até a última data aí da janela de transferências, 1º de setembro. E mais, Hugo Souza. Pessoal, o Hugo Souza apareceu na lista aí dos convocados ou dos pré-relacionados para servir a seleção brasileira. Caso seja realmente confirmada a sua convocação, Hugo Souza, que é o titular do Corinthians, poderá ser desfalque na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. Esse jogo está marcado para o dia 11 de setembro, quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Isto porque a seleção brasileira entra em campo 2 dias antes, dia 9 às 8h30 da noite, 20h30, lá na Bolívia. E por questões de logística, o goleiro pode não ter tempo hábil para servir o Corinthians para voltar e atuar pelo Timão. Pelo Corinthians, Hugo Souza esteve defendendo a meta alvinegra em 73 jogos, todos eles como titular. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. E eu espero, levando a informação de 2 grandes vitórias. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.